A gente viu o que aconteceu ontem no Maracanã. Estamos falando do Vasco. Estamos falando do Vasco da Gama. Existe. O Vasco da Gama enfrentou o Flamengo como se estivesse enfrentando, como se fosse um gigante enfrentando um time pequeno. Você pode proibir, por exemplo, que os clubes que têm mais dinheiro vão repescar jogador lá na Bahia. Não, um jogador que nasce na Bahia talvez tenha que jogar nos clubes da Bahia. Tudo tem que ser organizado. Se tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador onde ele quiser. Como que ele não pode contratar na Bahia, Júlio? Aí tem um jogador em Minas que joga pra cacete num time pequeno. Tô falando da base, Cascão. Então, mas tudo bem. Da base, 14 anos. 14 anos. 14 anos ele vai ser obrigado a jogar na Bahia. Ele vai ser obrigado a jogar onde ele nasceu. Local. Pô, mas aí você censura. Não. Você censura o ir e vir. O direito de ir e vir. Como não? Quer dizer, mas tudo bem, tá matando os clubes. Matando os clubes. Cara, mas isso aí não existe, Júlio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos ver uma análise, um debate que rolou lá na imprensa paulista. Eles analisaram tudo sobre a força do Flamengo. Antes, de começar o vídeo aqui, eles estavam debatendo ali sobre o amasso que foi a diferença técnica entre Flamengo e Vasco. A gente repercutiu isso nos últimos dias. Porém, após esse debate, ficou ali uma dúvida. Peraí, o Flamengo é muito superior aos outros. Precisamos fazer alguma coisa para que o Flamengo não se torne um Bayern de Munique brasileiro, assim por dizer, né? Um time que vai ser muito melhor do que os seus rivais. E o Júlio Gomes ali, ó, ele que está ao lado do Casagrande na imagem, ficou revoltado e falou que tem que fazer alguma coisa. Os clubes não podem deixar isso barato, né? O Flamengo não pode sobrar perante outros. Ele deu algumas ideias do que fazer para que o Flamengo não seja essa potência que vem se tornando no futebol brasileiro. Porém, o Casagrande não gostou nada dos argumentos, defendeu o Mengão e rolou um debate muito forte ao vivo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. O link lá do All Sport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Eu quero muito saber o que vocês pensam. Para o outro, mais e mais e mais. Esse é o cenário. Não é assim, quando o São Paulo se organizar, ele volta a ser o grandão que ele sempre foi. Eu acho que não tem mais cenário para isso. Ou quando se organizar, o outro já está mais ainda, já está mais ainda, e já está mais ainda. Eu acho uma tristeza. Sinceramente, eu acho uma tristeza. Júlio Gomes, você não está sozinho nesse seu raciocínio. Eu não concordo com 100% dele, mas eu concordo com uma boa parte. Esse futebol brasileiro que a gente se acostumou a ver, não, porque são 12 grandes, porque não sei quem é grande, porque esse aqui tem muita torcida, ele vai ser do discurso. A gente viu o que aconteceu ontem no Maracanã. Estamos falando do Vasco. Estamos falando do Vasco da Gama. Existe. O Vasco da Gama enfrentou o Flamengo como se estivesse enfrentando, como se fosse um gigante enfrentando um time pequeno. E isso aconteceu ontem. Não, isso vem acontecendo, tem as estatísticas aqui, em 30 jogos o Flamengo ganhou 25 e perdeu 2 do Vasco. Então eu remo sozinho, eu e você nessa história, que esse futebol brasileiro que a gente acostumou a ver, nós que somos um pouco mais velhos, estamos aqui na faixa dos 50, 40, 50 anos, esse futebol que a gente viu, ele não existe mais. Ele não existe mais. As grandezas de torcida do Grêmio, do Inter, do Cruzeiro, do Galo e tudo mais, eles vão ser times populares nos seus lugares ali e tal, vão ser. Eles não vão mais competir. Para mim isso tá colocado já. Tá, mas... Vão competir nas Copas. Então, sim, vão competir aqui e ali. Como é em qualquer lugar do mundo. Fora a Argentina, que é uma bagunça. Ué, aí, mas tá. a gente quer em qualquer lugar do mundo, Arnaldo? Não. Então, eu acho que essa situação, ela, em tese, a organização, o respeito às regras, aos regulamentos, o fim da virada de mesa, a última, o Júlio presenciou e foi nos pontos corridos. Aquilo que aconteceu com a Portuguesa, especificamente com a Portuguesa, é o grande asterisco da história dos pontos corridos. Aquela sacanagem, no caso, o Everton. É a única. Você também, a gente associar o maior equilíbrio ao desrespeito completo à lógica, aos regulamentos, ao campeonato, à aleatoriedade, também é complexa essa discussão. Sim. É mais ou menos o que acontece na Argentina, que está tentando se organizar em algumas situações. Ontem, na Argentina, o Argentino Júnior foi eliminado na Copa Argentina por um time lá, que eu nunca tinha ouvido falar, da Série B. A Série A da Argentina tem 500 times.
E a Argentina está tendo esse... A Argentina é meio caótica, né? O tipo de regulamento, o futebol, o River investe muito mais, mas não consegue ser o Flamengo lá. O Boca investe segundo, não consegue ser o Palmeiras de lá. Então, talvez o vizinho aqui seja ainda... a gente ainda tenha, embora River e Boca se destaquem, um pouco mais de equilíbrio nessas situações, com campeões diferentes. De fato, eu acho que é uma realidade que está se constituindo. Concordo com vocês dois nesse aspecto. A tendência é a diferença aumentar, como a enquete mostra, sobretudo em relação ao Flamengo. Mas aí, a gente pode falar do adversário do Flamengo ontem e de outros dois clubes que têm, em tese, potencial, se não semelhante, próximo a Flamengo e Palmeiras, que são Vasco, São Paulo e Corinthians. O estado de coisas, ele torna ainda mais humilhante o estado atual de Vasco, São Paulo e Corinthians. Porque eles estão na ordem dos maiores. Eles têm popularidade, eles têm massa, eles têm arrecadação e eles são um fracasso retumbante. Sim. A gente não pode cobrar o mesmo de outros clubes do que a gente cobra de Corinthians, sobretudo, São Paulo e Vasco. Né? São Paulo, Vasco e Corinthians estão entre os 5 mais populares do país e tem 1000 possibilidades. Mas eles fracassam ano após ano. Né? Então, quando a gente for falar desses 3, a gente tem que ser veemente. Né? O São Paulo, pela primeira vez, está sendo vítima de... Primeira vez, teve um presidente empichado. Pela primeira vez, a casa dele foi chamada de caça-níquel. Pela primeira vez, ele está lutando contra o rebaixamento, sei lá, no estadual e no brasileiro. Depois de 10 anos, ele perdeu para a Portuguesa em casa. Então, alguma coisa está muito errada com o São Paulo, alguma coisa está muito errada com o Corinthians, a despeito dos 2 títulos conquistados no ano passado nas Copas, porque o São Paulo já ganhou a Copa também. Copa do Brasil, aliás, mais épica do que a do Corinthians ainda. E alguma coisa está muito errada com o Vasco, que já foi vendido. E está em recuperação judicial agora. Né? Então, eles não têm tanta desculpa assim quanto os demais que arrecadam menos, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Esses 3 a gente tem que puxar a corda, porque eles deveriam estar nessa nova ordem do futebol. Vou botar o Casão para dar o seu pitaco também, porque ele viveu um outro momento do futebol. É isso que a gente está falando, né? O Casão foi atleta quando as coisas eram meio diferentes. Só quero eu vou passar um pouquinho a palavra para o Júlio que ele pediu antes, mas só que antes eu quero dar um pitaco, eu também. Eu também não sou a favor da bagunça. Não, tem que bagunçar mesmo, porque só com bagunça que vai funcionar. Eu adoro pontos corridos, acho que tem que ser o campeonato dominante. Não é disso que eu estou falando. O que eu concordo com o Júlio é que aquele futebol que a gente viu, ele não existe mais. Não existe mais. As grandezas são outras, os clubes que a gente achava que eram grandes, nessa nova ordem, não são mais. Ou não são mais competitivos, é isso que eu quero dizer. E uma outra coisa, porque tem muito, o rubro-negro, ele bate no peito e fala, não, quem se organizou, porque nós nos organizamos. O Flamengo, no futebol caótico, também foi beneficiado pelo futebol caótico. O Corinthians também. Porque o Flamengo passou 30 anos da sua vida fazendo o que é o Corinthians hoje, o que são os outros clubes hoje. Era uma bagunça, contratava e não pagava, tem a frase célebre do Vampeta, finge que paga que eu finge que jogo. E naquele momento, o Flamengo também ganhou campeonatos no caos. E o Corinthians também então, são forças da natureza, como não é que naquele momento, então, como era desorganizado, então o Flamengo era um coitadinho. Agora que organizou, o Flamengo tá bacana. Não é isso. O Flamengo também se beneficiou do caos que reinou no futebol brasileiro por muitos anos. E aí quem era um pouco mais organizado naquela época, que era o São Paulo, esse aí deitava. Agora, como as coisas mudaram, o São Paulo é esse aí que a gente está vendo. Mas diga lá, Júlio, só seja breve que eu queria passar para o Casão também. Vou ser breve, prometo. Não deitava como o Flamengo deita hoje. O Atlético Paranaense, por exemplo, usava o Flamengo como exemplo, né? Porque o Atlético Paranaense é o primeiro clube ali, junto com o São Paulo, talvez, a ter se organizado verdadeiramente, né? E usava o Flamengo como anti-exemplo. Mas eu queria ser breve e passar pelo que você passou. Arnaldo, eu acho que ninguém está defendendo bagunça e virada de mesa. É só uma questão de como você constitui. É óbvio que eu não sou a favor da bagunça, das viradas de mesa e por aí vai. Mas eu acho que quando você constitui um calendário que priorize essas diferenças, que aprofunda essas diferenças, tá tudo bem manter pontos corridos. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você pode fazer de uma maneira em que ainda exista a situação para outros
clubes terem a sua importância e a sua razão de existir. Você não precisa matar os estaduais que nem foram matados, estrangular, você pode deixá-los menores, mas em outro lugar do ano. Você pode proibir, por exemplo, que os clubes que têm mais dinheiro vão repescar jogador lá na Bahia. Não, o jogador que nasce na Bahia talvez tenha que jogar nos clubes da Bahia, na base. Você pode limitar geograficamente, até a Inglaterra, que é desse tamanho, perto do Brasil, faz isso. Você pode limitar geograficamente, você pode criar algumas limitações para que o buraco não seja tão grande. E para encerrar, eu concordo com o Arnaldo que Vasco, Corinthians e São Paulo não tem álibi. Esses três não têm álibi. O que pega para mim é o Grêmio e o Inter virarem o Betis e o Sevilha. Isso pega para mim. Para mim também. Diga lá, Casão. O romantismo do futebol é maravilhoso, né? Eu cresci vendo futebol equilibradíssimo. Comecei a ver, a primeira vez que eu fui num campo de futebol foi em 1970. Foi Corinthians e Ponte Preta, e a Ponte tinha um timaço. Inclusive, ela foi em segundo lugar do campeonato, na época que o São Paulo foi bi. No primeiro título, a Ponte foi vice do campeonato. E viu rivalidades, vários jogos, o interior fortíssimo, os times do interior de São Paulo fortíssimos, os times menores do Rio fortíssimos, em todos os lugares era assim. Joguei numa época também assim, né, nos anos 80. Todo jogo era difícil, todo time era bom, todo lugar era complicado de jogar. Só que em troca, a gente vivia na desorganização. A gente vivia nessa questão de todos os clubes deviam, um ou outro não, e as dívidas foram aumentando. Eu não concordo, assim, eu acho legal o debate. O debate é legal para a gente reviver um momento do futebol brasileiro mais equilibrado. Mas não pode colocar o fator organização nesse debate. Ele não pode nem ser citado. Porque, cara, tem que organizar. Aí quando você organiza, aqueles que não conseguem colocar uma mentalidade nova na sua gestão, aqueles que acham, como o Corinthians achou, como o Vasco achou, como todos os outros grandes acharam, e o próprio São Paulo começou a achar, porque está nessa situação, que poderia viver fazendo do futebol a mesma coisa que eles faziam antes. Né? Esperando sempre uma força aqui, uma força lá, contrata um grande jogador, pago depois a gente vê, contrata um outro, e assim foi indo. Então a culpa desses times, fora o Corinthians, fora o Vasco, fora o São Paulo, que tem problemas externos gravíssimos, os outros times, eles não podem responsabilizar a organização do nosso futebol pela queda gigantesca deles. Isso aí não é justo. Eu acho que tudo tem que ser organizado, sim. Tudo sim tem que ser organizado. Se tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro, ele pode contratar o jogador onde ele quiser. Como que ele não pode contratar na Bahia, Júlio? Aí tem um jogador em Minas que joga pra cacete num time pequeno. Estou falando da base, Casão. Então, mas tudo bem. Da base, 14 anos. 14 anos. 14 anos ele vai ser obrigado a jogar na Bahia. Ele vai ser obrigado a jogar onde ele nasceu. Local. Pô, mas aí você censura. Não. Você censura o ir e vir. O direito de ir e vir. Como não? Mas tudo bem, mas tá matando os clubes. Cara, mas isso aí não existe, Júlio. Você não pode falar Existe na Europa inteira. Na Europa inteira, o Manchester não pode ir lá em Londres pegar jogador da base. Você está comparando países da Europa com o Brasil? Ué, mas ainda mais. Quer dizer, se a Europa, que é desse tamanho, limita geograficamente o scout de jogadores de 12, 13, 14 anos, imagina o Brasil, que é desse tamanho. Ainda mais razão para no Brasil você limitar. Se na Europa os caras conseguem fazer isso em 100 quilômetros. O garoto tem 13 anos. Peraí, o garoto tem 13 anos, ele nasceu em Jequié. 13 anos. Aí ele começa a se destacar. Ele começa a se destacar e todo mundo começa a falar do cara. Ele não pode sair para ir pro Vasco, pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Cruzeiro. Ele tem que ficar lá na Bahia para jogar, porque não pode, porque ele tem que jogar na base do estado que ele nasceu. Que isso?
Não saiu. Que isso, Me parece Júlio? perfeito. Me parece perfeito. Não. Porque o que está acontecendo hoje é um sistema predatório desde os 12 anos de idade. 12 anos de idade. E aí todo o universo de clubes do Então é o Brasil... seguinte, Casal, então não tá poderia desviando. não pode ir para a Europa. Não pode contratar Já com o não pode, europeu. né? Até os 18 não pode. E aí? Até os 18 não pode, até a época podia. Tá bom, até os E por 18 que não fizeram pode. isso? Então, Justamente pra então é o preservar. seguinte, quem vai ajudar a família dessas crianças que nasceram na favela, na quebrada, não tem dinheiro, o pai largou, só tem a mãe, mais 4 irmãos, quem vai salvar a família? Quem vai dar o dinheiro para eles? Razão, eu vou Quem te vai dar ser? um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Tem um menino chamado Gabriel Mack. É a maior estrela da base do Grêmio, tá? Esse menino veio da favela do Rio de Janeiro, como você bem disse. Ele hoje tá lá no Grêmio, não tá conseguindo se acertar, não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo... O Gabriel Mack é um menino que não tem a menor ideia do que é o Grêmio. Ele não tem nada com a cultura do Grêmio. Nada, nada. Eu vou te falar 4 que poderiam ajudar o Gabriel Mack. Botafogo, Vasco, Flamengo ou Fluminense. O que tá fazendo lá no Grêmio? Mas não quiseram. Hoje, Mas não os quiseram. clubes perderam a sua identidade, mas iriam fazer, porque é bom jogador, iriam fazer. Hoje os clubes perderam completamente a identidade. Mas peraí, Casal. deixa eu só alinhar aqui. Júlio, os caras por que eles não fizeram, então? Como eles iam fazer? Porque não fizeram. Quem fez foi o Grêmio. Só que Porque viu na verdade, antes, quando tinha 13. o debate está indo para um campo absolutamente extremo, que é muito fora do... Só para finalizar, respeito a sua opinião, Júlio, respeito a sua opinião, mas proibir jogadores com 13, 14 anos de ter que não pegar uma oportunidade porque ele mora em outro estado, que ele nasceu em outro estado, isso aí desculpa. Isso aí, para mim, é censurar o direito de ir e vir, o direito de trabalhar onde quiser, o direito de ir para onde quiser. Isso aí não pode ser feito. Vamos lá, vamos só voltar aqui para a conversa do futebol. A gente já falou da organização, de como são as coisas. Acho que esse é um outro debate mais amplo ainda. Eu acho que até o ponto que a gente chegou, que o futebol não será mais o mesmo nunca mais, e eu concordo nesse aspecto 100% com o Júlio Gomes, embora não, veja, é cíclico, daqui a pouco, eu acho que isso não vai mais acontecer. Eu acho que alguns clubes estão fadados a serem coadjuvantes eternamente nessa nova organização, isso eu concordo bem. Esse debate sobre jogar, cultura e tal, é uma outra coisa. Mas só voltando ainda um pouco a Flamengo e Vasco que aconteceu, porque foi por isso que a gente debateu todo esse assunto, o Diniz acabou reclamando da expulsão do jogador lá, que foi expulso aos 7 do primeiro tempo. Aí, né? Isso foi um pouco do debate que rolou. Quero muito saber o que vocês pensam. Pra mim, a opinião ali do Júlio Gomes. Eu entendo o ponto de vista dele, mas não faz tanto sentido, né? Como assim você não pode ir atrás de um jogador? Como você não pode contratar um jogador, né? Eles estavam falando também ali da força do Flamengo, como alguns times vão ser muito superiores a outros. Então essa foi a ideia do Júlio Gomes de que, pelo menos na base, times grandes não possam buscar jogadores jovens, porque eles têm que jogar naquele time local, sendo que às vezes o time local não vai pagar aquilo que o time grande paga. É isso que o Casagrande também estava defendendo. E a força do Flamengo é muito evidente quando cria ali um abismo em relação a outros, né? Então eles debateram sobre essa situação, sobre o Flamengo, sobre a discrepância, né? Foi esse o assunto principal entre Flamengo e Vasco, e maneiras de se fazer para esse abismo não aumentar ainda mais. Eu quero muito saber o que vocês pensam. Deixa o like, inscrevam-se no canal, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!